Perfeito, fala gurizada, estamos ao vivo em mais um Nerdcast, esse episódio número 11, um episódio muito especial porque estamos hoje com nossa primeira participante, né? Todos os outros participantes foram homens, então temos aqui uma menina para estrear esse nosso incrível elenco de participantes. Então a gente vai estar hoje falando com a Cassi, que é atleta profissional natural da IMBA. Então a gente vai estar trocando bastante ideia sobre como é que funciona uma preparação de fisiculturismo, não só uma preparação de fisiculturismo, mas para uma mulher, que a gente sabe que implica ali em diversas dificuldades, é diferente toda questão hormonal, enfim, e principalmente pela Cassi ser diabética, o que implica em outras dificuldades também. Então a gente vai falar sobre todas essas questões, sobre curiosidades, enfim, trocar essa ideia sobre esse mundo aí. Como é que tá, Cassi? Tudo bom? Oi, Bruno, obrigada por essa oportunidade. É muito bom ver que o fisiculturismo natural está crescendo e que as mulheres estão ganhando um pouco mais de visibilidade desse esporte também. Eu fico muito feliz de ser a primeira a poder participar aqui no seu canal, então obrigada aí pelo convite. Show de bola. Não, pois é, isso era algo que tinha diversos Nerdcasts já, assim, a gente for, nos episódios ali, tem sempre os comentários, tipo, traz uma menina, traz uma menina. E eu realmente não conheço muitas meninas, então depois vou até trocar ideia contigo para tu, imagino que tu deva conhecer mais, então vou perguntar para tu me recomendar mais outras pra gente chamar e conversar aqui. Mas, basicamente, queria começar entendendo primeiro como que tu iniciou no mundo da musculação, para depois partir para o fisiculturismo, para a partir daí a gente ir trocando ideia, vendo, enfim, para onde essa conversa nos leva. Tá. Bom, eu tenho 30 anos de idade, eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1 em 2014. E foi logo no meu diagnóstico, a minha endocrinologista, eu até sempre conto essa história, né, quando o pessoal pergunta sobre a musculação, que ela falou para mim que agora, a partir daquele momento do diagnóstico, o meu tratamento seria atividade física, alimentação saudável, insulina e cuidar de todos esses pilares ao mesmo tempo, tentar equilibrar ao máximo a vida e levando uma vida mais saudável. E aí, quando eu coloquei isso na minha cabeça logo do diagnóstico, eu falei, então eu tenho que praticar algum tipo de atividade física. E no começo, não era uma pessoa assim que ia muito certinho para academia, né? Eu frequentava, mas era aquela que, tipo, matriculava, ia o primeiro dia, depois ficava 3 meses sem ir, né? E aí eu fazia uma coisinha ou outra, até cheguei a comprar bicicleta para ter em casa, essas coisas assim. Só que o interesse pelo fisiculturismo veio depois, né? Foi ali mais ou menos em meados de 2019 que eu conheci, na época, a categoria biquíni, que eu falei, nossa, até que é diferente aí, fisiculturismo pode ser que seja bom para mim, né? Porque eu só acompanhava atleta wellness, né? Aqui no Brasil é muito mais divulgada essa categoria, então, tipo, para mim era impossível eu ser fisiculturista porque só tinha wellness e women's physique, né? E aí, quando eu conheci a categoria biquíni, eu me interessei por ela. E foi no final de 2020, depois de passar um pouquinho isso na coisa da pandemia, que eu entrei em contato com a minha primeira coach. E em 2021 eu já fiz o meu primeiro campeonato. Show. E dentro disso, como é que foi para tu conhecer, então, o fisiculturismo natural? Foi algo que, assim que a IMBA chegou aqui no Brasil, tu já, de primeira, ficou sabendo e já te interessou? Ou foi algo que foi uma construção? Como é que foi, primeiro, para definir que esse seria o caminho, né? Porque, pelo que tá me dizendo, o primeiro contato que teve com o fisiculturismo foi o fisiculturismo com doping que tu conheceu. Isso. Eu só conhecia, né? Foi, na verdade, a minha impressão era que a biquíni não usava nada. Só que a minha treinadora, ela era mais inteirada nessa questão, então ela falava, não existe atleta praticamente que não usa. Se você não quer usar, a gente pode tentar, mas vai ser difícil para você, porque você vai bater de frente com meninas que estão anos-luz na sua frente com relação ao uso de várias coisas que, assim, não tem limite, né? E aí eu fiquei, eu quero ser natural, quero fazer tudo natural e quero competir, tipo, continuar competindo no natural. E aí eu fiz 2 campeonatos como atleta natural em federações tradicionais, né, de fisiculturismo com doping. E aí eu pensei, cara, é muito difícil. É muito difícil de eu conseguir bater de frente com essas meninas. Na época eu ainda estava me descobrindo no esporte, né? Então estava tudo muito novo, as estratégias, a gente ainda não tinha encontrado uma coisa que era perfeita ali para mim, para eu entregar o meu melhor físico. E aí, quando veio a IMBA para o Brasil,
Eu fui uma das primeiras a ficar sabendo, porque eu já estava meio que competindo, então todo mundo já sabia que eu era natural. E aí eu falei, posso tentar, né? Vamos ver se a federação vinga aqui para eu tentar subir. E aí, quando eles vieram, chegou a ser um campeonato cancelado no primeiro ano, que era o ano que eu ia subir. E aí, em 2022, em abril de 2022, rolou o primeiro campeonato. E aí foi, tipo, na hora que eu subi na INBA, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu não quero mais ficar só em federação com doping, porque é uma disputa muito injusta. E para mim, eu acho que é muito um ambiente muito mais gostoso estar no meio de outras pessoas naturais, né? E até cheguei a subir em outra federação, que foi no final de 2022, eu subi na SPFF, que era assim, o ponto decisivo se eu ia continuar somente no natural ou se eu ia continuar testando essas outras federações. E aí eu subi na SPFF e acabei sendo campeã da categoria iniciantes na biquíni, no The Future Champion, que foi um campeonato grandão que rolou em São Paulo, né? E peguei top 3 na categoria sênior. E aí, logo em seguida, eu falei, não, mas vamos pensar agora, focar em campeonatos da INBA. E aí a INBA, em 2023, começou a fazer um pouquinho mais de campeonatos, e aí foi nessa que eu acabei pegando meu Procard. Perfeito. O Procard que tu pegou foi nesse que teve agora o Sul-Americano, não foi? Foi, eu fui lá para a Argentina competir e foi uma loucura, porque eu subia na categoria figure, eu subia na categoria biquíni. E foi uma transição para mim de junho para setembro para eu subir na figure, porque eu sempre me depletei muito para me encaixar na biquíni. Porque eu sempre tive muita facilidade de ganhar membros superiores, eu tenho ombro muito largo, eu tenho quadril estreito, eu tenho, tipo, toda a estrutura física para uma figure. Só que eu, na época, não estava com um treino tão legal assim para desenvolver o suficiente, porque eu ficava querendo me encaixar na biquíni. Então eu ficava tudo muito pequeno, pegando muito leve, sabe? E aí eu falei, em junho, eu subi pela primeira vez na figure, eu inaugurei a figure aqui no Brasil, para ver se eu gostava. E aí eu gostei muito de subir na figure, eu falei, agora eu vou me preparar para no final do ano subir na figure. Só que a previsão era para eu me preparar só para novembro, né? Que era para subir no latino-americano. E aí surgiu essa oportunidade de subir, no latino-americano não, no Olímpia. Só que aí surgiu a oportunidade de subir no latino-americano, que o Marcelo falou para a gente se preparar, que estava todo mundo com a vaga garantida. Aí eu falei, tá bom, dá para eu subir na figure e na sport model? Ele falou, dá, se você quiser até na biquíni, dá para você tentar também. Eu falei, então eu vou subir nas 3 categorias para ver qual que eu me enquadro mais. Para ver qual que exige melhor, qual que meu físico vai encaixar melhor. E aí eu acabei sendo top 2 na categoria figure, top 2 do latino-americano. E ganhei o Procard na categoria Sport Model, porque foram 2 brasileiras no overall, inclusive, e as 2 acabaram ganhando o Procard, porque as 2 estavam muito bem. Eles decidiram, foi a primeira categoria da noite que eles decidiram dar 2 Procards pro overall, porque as 2 estavam bem demais. Sim. E aí eu ganhei o overall, mas ganhei o Procard e a outra moça também ganhou. E aí na biquíni eu não peguei classificação, porque eu já estava grande demais para biquíni. Porque finalmente o treino tinha encaixado ali, eu tava tipo com quadríceps muito grande, braço muito grande, aí parecia que eu tinha comido umas 3 biquíni pro lanche. Mas como é que foi essa principal, falando principalmente em questão de treino e também em questão de dieta, como é que foi essa transição para sair de biquíni para figure? O que tu sentiu mais de diferença? Foi só intensidade de treino? Foi volume? Foi tudo? Olha, eu sentia que para biquíni eu tinha muito medo de treinar qualquer coisa, porque eu sabia que, por exemplo, eu já tinha dorsal muito grande, eu sempre tive a dorsal bem desenvolvida. E aí eu falava, se eu pegar pesado demais no superior, eu vou perder totalmente a linha, né? Vai ficar, tipo, muito grande, porque eu tenho 1,80 m de altura. Então, tipo, eu perto das meninas que eu compito, elas são geralmente de 1,70 m no máximo. Então, tipo, eu ficava com 1,90 m no palco com salto. Então, imagina a mina de 1,90 m mais os braços gigantescos, uma dorsal grande e tal.
E aí eu treinava, assim, de forma mais leve, só tentando desenvolver mais o meu ponto fraco, que sempre foi posterior e glúteo. E eu não podia relar no meu quadríceps, eu não podia ganhar muito peso, porque isso favorecia, né, eu acabar ganhando massa muscular em outras partes do corpo. Em junho, quando eu desci do campeonato de Poços de Caldas, da NBA, eu falei, cara, eu vou me preparar como se eu quisesse mirar na Women's Physique agora. Eu vou pegar o mais pesado que eu conseguir, eu quero virar um macaco. Aí a ideia foi essa, tipo, pegar o treino, montar para desenvolver mesmo meus membros superiores, voltar a treinar quadríceps, voltar a desenvolver o corpo como um todo. E foi muito rápido, porque meu corpo respondeu muito bem. Dentro de junho até setembro, eu ainda tive que fazer uma prep curta, porque eu já tinha entrado em off depois do campeonato de junho, e eu estava 14 quilos acima do que eu deveria para subir. Eu perdi 14 quilos em 50 dias. Nossa Senhora! Para subir. Caraca, eu sei que não é uma coisa recomendada para naturais, sim, mas eu perdi 14 quilos em 50 dias. Caraca. Nossa Senhora, foi muito rápido essa preparação. Mas no fim, essa questão que tu falou da Women's Physique foi uma questão, então, principalmente de intensidade. Que antes tu regulava mais a intensidade dos treinos, mas essa foi a principal diferença. Não chegou a alterar, tipo, nada no sentido de frequência, ou de volume, ou de divisão. Isso tudo se manteve no padrão que tu vinha fazendo na biquíni, só que tu só jogou a intensidade no talo. O que mudou foi que eu fui testando coisas novas. Como eu mesma estava cuidando da minha preparação, eu saí de um treino convencional lá, de treinar 7 dias por semana. Durante toda a preparação, tu fez... Toda a preparação foi sozinha, não só o off, mas o pré-contest também. Foi só com a ajuda do Andy, que é meu namorado. A gente, tipo, só conversava o que ele achava que seria legal e a gente trocava umas ideias e a gente foi fazer. O que aconteceu foi que eu treinava muito, eu tinha um volume muito alto de glúteo e posterior no meu treino, e eu fui readequando para equilibrar esses volumes, né? Então, eu comecei a colocar volume de treino no quadríceps, testei uma época o treino full body, que funcionou muito bem para mim, porque eu conseguia dar volume até um pouquinho mais alto para o corpo todo sempre, né? Então eu conseguia melhorar. E eu conseguia manter a intensidade, porque a regra era, beleza, você vai fazer uma preparação curta, mas como a gente vai ter que reduzir muito as calorias, a intensidade do treino, a carga vai ter que começar no cutting e vai ter que terminar a mesma carga no final do cutting com as mesmas repetições, não vai poder cair. E foi isso que eu fiz. Tipo, foi difícil, mas eu segurei até o final a intensidade. E foi essa preparação, foi com treino full body. Só agora que eu tô testando uma alternativa diferente para ter um pouquinho mais de descanso, porque agora eu tenho mais tempo, né, para me preparar. Agora tu tá com algum campeonato em mente ou tá em off de novo? Então, eu tô em off, mas a minha previsão é para subir em novembro já do ano que vem para estrear no Pro. E eu vou não só estrear no profissional, como eu vou testar no dia anterior, pegar já o meu Procard na Figure também. Então, ano que vem, eu vou subir no Olímpia, amador da categoria Figure, e vou pegar o meu Procard, tentar pegar o meu Procard na Figure e subir no profissional, com certeza, na categoria Sport Model. Ah, bacana, isso aí eu não sabia. Eu pensei que, tipo, tirava o Procard e tu era Pro. Podia competir em o que quisesse ali na categoria Pro. Então tu recebe o Procard para cada categoria. É para cada categoria. A gente também tinha essa impressão, porque tem alguns atletas que, tipo, pegaram o Procard em uma e subiram na outra, mas é uma confusão. O certo você pegou o Procard em uma categoria, você não pode subir em outra categoria no Pro. Você tem que pegar o Procard nessa outra categoria também. Entendi. Tá, entendi. E você não perde, você pode subir nas duas no profissional. Entendi. Show de bola. Muito legal saber disso. E essa função que tu falou que tu tá testando agora, que tu tem mais tempo nesse período de off, como é que tá a tua divisão de treino? Porque isso é algo que as meninas mais perguntam ali seja no canal, seja no Insta, tudo. E, enfim, eu passo sempre a minha visão, mas queria saber de ti, né? O que tu tá fazendo? Então, eu tenho 2 treinos de prioridade, que eu faço focados em glúteo posterior.
E o resto dos outros, eu faço mais 3 treinos. Esses outros 3 treinos são full body, mas é um full body com foco em alguma coisa. Então, ou é full body com foco em costas, ou full body com foco em ombro, ou o full body completo mesmo, que vai englobar ali o restante do volume da semana. E os outros 2 dias eu descanso completo. Entendi. Ou eu faço só um cardiozinho, só para manter a sensibilidade à insulina ali legal, ou eu descanso mesmo se eu estiver muito destruída, porque geralmente é o que acontece. Sim. Aí eu descanso total, fico só com a perna para cima mesmo. Massa, show de bola. E aí, voltando então no assunto da tua preparação, que eu vi por cima e aí eu já tentei não entender tanto até para ter assunto para trocar ideia contigo aqui no podcast. Que quando eu te chamei, eu fui dar uma olhada rápida no teu perfil e eu vi que teve uma situação punk que tu passou, acho que foi no dia anterior ou 2 dias antes, eu não sei ao certo como é que foi, mas tu teve um caso punk ali de hipoglicemia e aí foi correria. Como é que isso aconteceu? E aí, abrindo já para tu explicar como isso aconteceu, caso sinta vontade para isso, e também para explicar tipo, quais são as dificuldades que envolve a preparação de alguém que tem diabetes. Então, a sensibilidade de um atleta com diabetes tipo 1, a sensibilidade à insulina, ela muda todo dia. E assim, a gente está acostumado com uma dose... A gente tem 2 tipos de aplicação de insulina, que é a insulina para as refeições, que a gente chama de insulina bolus, e a insulina basal, que é a que a gente usa durante 24 horas do dia para cobrir as nossas atividades no geral. Até a nossa digestão leva em consideração essa insulina basal. Só que em preparação, a nossa sensibilidade fica flutuando, assim. Ela, tipo, cai de uma vez, às vezes ela sobe, e especialmente mulher, que a gente tem TPM, que a gente tem todas essas coisas, muda muito. E é normal, assim, não é o ideal, mas é normal que um atleta com diabetes acabe tendo algumas hipoglicemias. E aí, o que aconteceu foi que essa sensibilidade à insulina começou a variar bastante, né? A minha... Peraí que tô com a campainha aqui, gente, desculpa. Tô com a campainha aqui. Bom, a minha sensibilidade à insulina mudou muito, do nada, né? Tipo, desceu demais. E eu não estava preparada para isso, né? Para isso acontecer. E aí, foi 2 dias antes do campeonato, eu tive uma hipoglicemia severa e foi no dia que eu comecei o carb up. Então, eu tinha feito a minha última refeição do carb up, tava tudo normal, a glicemia tava perfeita, e aí a gente foi trocar de hotel lá, que aconteceu uma confusão, depois essa história eu conto lá no meu Instagram. Mas a gente foi trocar de hotel, e aí, quando eu cheguei no lobby do outro hotel, eu fui caindo, assim, ó. Eu fui me apoiando nas coisas que eu tava quase desmaiando. E aí, essa hipoglicemia, tipo, na hora que eu medi, ela tava 60, só que ela foi caindo. Quando o Andy, que é meu namorado, ele tava acompanhando pelo meu sensor de glicemia. Ele pegava o meu celular e escaneava. Os paramédicos vieram, colocaram glicose, soro, deram, tipo, de tudo pra minha glicemia subir e a minha glicemia em 40. Eu devo ter consumido, além do meu carb up, mais facilmente ali, umas 300, 400 gramas de carboidrato de via injetável ou de ingestão mesmo, porque eu tava desacordada e minha glicemia não voltava. Aí foi a última coisa que me fez acordar foi glicose direto na veia. Quando eles aplicaram glicose na veia, eu acordei. Sim. E foi bem intenso, assim, eu fiquei com bastante medo. Caraca. E no dia do e essa sensibilidade, ela segurou até o dia do campeonato. No dia do campeonato mesmo, eu passei umas 8 horas sem aplicação de insulina, porque eu tava tendo hipoglicemia antes de subir no palco. Antes do meu Procard, eu tava com hipoglicemia. Caraca. E dentro disso, por exemplo, tu falou que é algo que não é normal, mas acontece de um atleta que tem diabetes ter esses pontos de hipoglicemia ali ao longo da PrEP. Isso impacta de que forma na tua preparação? Como que tu faz para conduzir, tendo isso em vista, tendo isso em mente? O que isso implica em tu ter mais cuidado, menos cuidado?
o que isso te causa, seja de mais dificuldade ou te favorece em relação ao outro atleta ou não? Como é que funciona essa parte da preparação? Bom, o que eu costumo falar é que, assim, tipo, a gente precisa ter muito autoconhecimento antes de virar atleta com diabetes, porque é muito complicado. Quando a gente usa insulina, né, por conta dessa sensibilidade mudar, a nossa dose de insulina vai mudar todo dia. Então, assim, a principal coisa é sempre ficar de olho. Eu furo minha ponta de dedo, se eu não tiver com sensor, eu faço no mínimo umas 20, 30 pontas de dedo por dia para acompanhar, para ver se está tudo certo. Porque a glicemia pode despencar do nada ou ela pode subir do nada. Então, isso tem que ficar de olho. Mas a principal coisa que eu acho que impacta bastante, que me dá uma certa desvantagem, as pessoas acham que é uma super vantagem, né? Porque eu uso insulina. Mas essa desvantagem é, quando eu tenho hipoglicemia, eu fico com muita fome. Imagina isso juntando com a fome que a gente já sente em PrEP. Sim. Então, é o corpo mandando sinal para você, come qualquer coisa que vier na sua frente, porque essa glicemia precisa subir. Então, você fica, tipo, com uma fome absurda, absurda, absurda. Então, tipo, isso atrapalha demais. E quando a glicemia sobe muito, às vezes não, por causa do treino muito intenso, pode subir muito a glicemia, também dá fome. Então, você fica, tipo, você tá com fome o tempo todo. Aí você tem que lidar com essas oscilações de glicemia que podem acontecer. E a PrEP mais tranquila é aquela que você vai ter menos variação na glicemia, porque você vai conseguir controlar bem a sua fome. E já aconteceu contigo alguma vez ter hipoglicemia dentro do treino? Tipo, tá treinando e aí como é que tu faz? Tipo, sessão perdida e acabou? Tu tem alguma estratégia alimentar que tu faz ali para tentar ainda finalizar a sessão? Como é que funciona esses casos? Então, eu ainda tenho uma certa vantagem porque eu uso bomba de insulina. Então, eu consigo desligar a infusão de insulina, ela para totalmente, e aí eu posso corrigir a hipoglicemia ali na hora, e a minha glicemia ela vai subir e não vai ter insulina a mais entrando para eu conseguir terminar esse treino. Tem algumas hipoglicemias que elas vão ser teimosas. Você vai tentar corrigir e ela não vai voltar. Aí você tem que parar o treino e ir para casa, esperar para voltar ao normal para você conseguir terminar. Outras horas, pode acontecer de você corrigir com um pouquinho ali de carboidrato mesmo, açúcar. Eu gosto de usar sachê de açúcar porque é rápido. Coloca o açúcar para dentro, a glicemia subiu de novo, você termina o treino e de boa. Mas é importante você prever que isso está acontecendo. Então, tipo, cardio, geralmente é o que a galera com diabetes mais tem medo de fazer, porque é o que dá sensibilidade de insulina instantâneo, né? Então, tipo, você tá fazendo cardio, a glicemia pode cair se você tiver com muita insulina ativa ou com mais insulina do que você precisa. Então, tudo isso tem que ficar de olho. É quase fazer um cursinho antes de você virar atleta. Sim, mas e aí um ponto que é o que mais eu fico pensando agora. Porque, querendo ou não, esses pontos de hipoglicemia, eles não são algo que tem essa previsibilidade. E aí, quando acontece, tu precisa, por exemplo, ir lá e jogar carbo para dentro. Carbo é caloria. Tu tá num contexto em que tu tem que fazer uma restrição calórica. Como é que tu faz? Isso deve ser muito doido. Como é que tu faz para gerenciar isso, tipo, dentro do teu dia, quando isso acontece? Ou é tipo, aconteceu, não tem muito o que fazer, reduz de outra refeição e acabou. Bom, geralmente reduz da outra refeição ou tira do dia seguinte. Ou você faz, por exemplo, tem uma amiga minha que ela tem uma estratégia que ela guarda uma porção de carboidrato que ela só vai consumir antes de dormir, para caso ela tenha uma hipoglicemia, ela usar aquela porção. Então, tipo, ela tira de uma refeição e ela guarda. Eu não sou assim, eu prefiro tirar do dia seguinte e lidar com isso depois, porque já é estresse suficiente para minha cabeça. E aí, o que eu faço é realmente, assim, eu entro em PrEP, eu já começo a reduzir a minha basal, eu prefiro até, por exemplo, deixar a minha glicemia um pouquinho mais alta, não alta demais, porque é horrível treinar com hiperglicemia, mas eu deixo ela, tipo, na faixa ali do 110, 120, porque é melhor para mim do que ficar correndo risco toda hora dela cair de uma vez. Entendi. Massa. Bom, o outro ponto que queria ver contigo é justamente essa questão aí agora, tipo, em como que tu, não dessa de 50 dias, que eu imagino que não tenha tido como ter grandes previsibilidades, mas, por exemplo, essa preparação que tu vai competir agora vai ser em novembro, né? Então tem aí, tipo, um ano pela frente.
como é que tu tá olhando essa questão de organização, tanto na questão de periodização, quanto questão de dieta? Tipo, quanto tempo vai ficar em processo de ganho, quanto tempo em processo de definição depois? O que eu sei é que o meu corpo, como eu já fiz algumas preparações, eu já sei mais ou menos o período ideal ali. Eu respondo muito bem dentro de 70 dias de preparação de cutting, porque eu seguro bem a questão do treino, né, da intensidade do treino. Então, se eu fizer um cutting mais curto, um pouquinho mais intenso, eu ainda consigo segurar bem a questão da massa muscular e tudo mais. Então, 70 dias para mim é uma prep até que longa e eu consigo manter de boa. Então, eu estou mirando em fazer bulking até o máximo que eu conseguir, claro, segurando para não ficar um balão, né? Mas para subir um pouquinho assim, a massa muscular, o máximo que eu conseguir, para quando eu fizer o cutting, essa massa muscular aparentar, né, no palco. Porque tem muita gente que faz o cutting, mas quando vê, só ganhou gordura, né? Não ganhou massa muscular. Sim. Então, tipo, eu tô mantendo a minha intensidade dos treinos e tudo mais. Claro que vou fazer um período ali de deload se precisar, mas por enquanto eu tô mirando só em manter esses 2 descansos na semana. Se for preciso, eu aumento para 3, mas quero segurar o meu bulking até próximo ali dos 70, no máximo 80 dias para entrar em prep. Show. E uma coisa interessante, essa questão do descanso. Tu tá jogando, por exemplo, eles sempre no mesmo lugar ou é algo mais intuitivo? E caso sim, caso seja mais intuitivo, como normalmente acaba sendo organizado? E caiu aqui para nós. Não caiu não, foi só me ligaram aqui. Perfeito. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, gente. Como assim? É ao vivo, né? Bom, o que aconteceu qual que foi a pergunta mesmo? Desculpa. Os descansos, como que tu tá organizando? Se eles são fixos ou se tu organiza de forma mais intuitiva? Eu tô sempre colocando depois de um treino muito intenso de inferiores, que é pro meu músculo-alvo, né? Eu tô trabalhando com uma intensidade bem alta, assim, para membros inferiores, porque é o meu... Gente, desculpa, tem alguém me ligando aqui. É o meu ponto mais fraco do físico e é nele que eu tô trabalhando. Então, quando eu coloco mais intensidade, como eu coloco mais intensidade no treino de inferiores, eu tiro o dia seguinte para descansar. E aí fica nessa, entendeu? Tipo, descansa, aí depois você volta com membros superiores para dar mais tempo para o seu membro inferior descansar, e aí volta na paulada nos membros inferiores. Entendi. Show. Passando agora então, batemos nesse ponto do descanso, batemos no ponto da divisão, e aí agora queria entrar no ponto mais polêmico, depois do segundo ponto que a gente vai falar, que é sobre a questão que eu até tinha conversado contigo lá, de como funciona a questão do antidoping para quem tem diabetes, mas o segundo ponto mais polêmico do podcast, que eu imagino que seja a questão do volume de treino, que é o que mais gera debate. Tu sabe dizer mais ou menos quantas séries tu costuma fazer por grupamento muscular? Não sei se tu tem de cabeça, ou se tu tem, por exemplo, para alguns músculos sabes, outros não. Como é que funciona essa tua questão aí de divisão? Bom, eu aprendi uma dura lição antes da preparação de Poços de Caldas, porque eu fui colocando volume, e eu não sou a pessoa que arrega na intensidade do treino. Aí o que me rendeu foi que eu fiquei um mês parada dentro da preparação de Poços de Caldas, porque eu tive uma inflamação no ligamento sacroiliaco, porque era muito movimento com muita carga repetitivo para o membro inferior, porque era o ponto que eu precisava melhorar mais. E aí, cara, tipo, eu aprendi essa lição, eu falei, calma, agora pisa o pé no freio, porque você não tem a mesma recuperação da galera que taca volume até umas horas, né? E aí eu falei, então vou fazer uma estratégia diferente. Aí sim que eu fui reduzindo o volume. Eu cheguei na prep de Poços de Caldas, eu fazia 60 séries para glúteo. Nossa Era senhora. Loucura. Meu Deus do céu. Era totalmente errado. Totalmente errado. Imagina que era série para glúteo colocando terra, leg press, stiff, glúteo no cabo. Era tipo
pauleira. Foi por isso que eu me machuquei. Aí eu falei, não, agora eu preciso repensar isso aqui que não tá bom. Aí eu comecei reduzindo para acho que 40. Aí eu já falei, 40 tá mais ou menos. Aí eu comecei a sentir a pinçada de novo. Eu falei, 40 não tá bom. Aí agora, assim, nesse off, eu coloquei 20. E aí, agora eu tô sentindo que tá bom, porque eu tô com dor pós-treino, tá tipo, tá um negócio seguro, sabe? Eu sinto que tá trabalhando a musculatura, mas não tá me machucando. Que eu tava me machucando antes. Mas agora eu tô trabalhando com um volume um pouco mais baixo, porque eu aprendi me machucando. E esse é legal da galera entender que é melhor você não aprender se machucando. Aprende a lição logo antes. Aprender com os erros dos outros é sempre melhor do que aprender com o próprio erro. Isso é um bom ponto. Foi. Mas 60 séries e era pauleira, viu? O negócio era tipo assim, eu não arregava, sabe? Eu tava doendo, eu continuava. Louca. Pô, é muita coisa mesmo. Mas e como é que tu tá te adaptando a esse volume? Porque uma coisa que acaba, e até às vezes com os alunos ali da consultoria, uma coisa que acaba acontecendo com as pessoas que às vezes vêm tipo de um volume estratosférico e passa para um volume não baixo necessariamente, mas tipo um volume mais adequado ali, mais dentro do normal, acaba que muitos alunos às vezes reclamam que tipo não estão sentindo a devida efetividade do treino. Eu não imagino que não seja o teu caso, porque tu relatou que tipo, tu sabe treinar com uma boa intensidade. Então, como é que foi para ti esse processo de reduzir esse volume? Porque, pelo que eu tô entendendo, foi mais uma questão, tipo, de um bloqueio mental que tu tinha ali, do tipo, não, vou fazer mais e metendo talo. Como é que foi essa mudança, esse processo? Então, eu tô sentindo que agora os treinos estão mais intensos, que é óbvio, né? Você reduz o volume, você consegue tacar mais intensidade, não só por relação à carga. Claro, a carga continua progredindo, até melhor agora porque tem mais tempo de descanso. Mas por conta do treino, eu senti que, tipo, no dia seguinte, aquela musculatura tá fadigada. Eu não conseguiria se eu quisesse treinar de novo. Antes eu conseguia, mesmo eu me machucando, eu ainda treinava de novo e, tipo, foi por isso que eu me lasquei, né? Mas, tipo assim, eu ia na teimosia com dor mesmo treinar, mas não era a mesma dor. Agora é uma dor que eu sei que é uma dor certa. Antes era uma dor insuportável. Tipo assim, eu me machuquei treinando. Sim. E agora eu consigo colocar mais intensidade, eu realmente saio destruída dos treinos, mas esse volume menor, eu sinto que eu consigo focar melhor no que eu estou fazendo. Eu escolhi melhor a seleção de exercícios, são esses exercícios que eles estão levando para o lugar certo, eu estou sentindo dores exatamente onde deveria sentir, sabe? Tipo, o músculo mesmo, que eu queria ativar, ele que Sim. fica mais sensível no dia seguinte, então melhorou. Massa. E partindo então para aquele outro ponto, e que daí realmente é uma dúvida que eu tenho e que muitas pessoas me perguntam e eu não faço ideia de como responder, porque eu realmente não faço ideia de como é que funciona, que é a questão de como funciona o antidoping no caso, por exemplo, de quem é diabético, que é o teu caso. Porque, para quem está nos assistindo, caso você não saiba, coisas que sempre perguntam, né? Tipo, natural pode usar GH e insulina? Não pode. E daí, no caso, a Cássia, ela tem uma demanda para isso, porque né, ela tem um problema de saúde que implica em ela utilizar. E aí, como é que funciona? Eu não sei se é tipo por comprovação ou se é alguma quantidade em específica que é liberada, não faço ideia de como é que funciona. Se puder trazer essa clareza aqui pra gente. Bom, a INBA aqui no Brasil, ela está debaixo da ABCD, né, que é a Associação Brasileira de Controle Antidopagem. Então, é para ela que a gente responde, é para essa associação que a gente responde sobre tudo, né? Então, se a gente for pego no doping ou qualquer coisa assim, a gente vai em julgamento lá pelo Tribunal Desportivo e é pela ABCD que vai realizar esse link ali entre a gente e o Tribunal Desportivo. Então, eu, como pessoa com diabetes, agora que a ABCD entrou na INBA, eu tive que entregar um laudo médico, uma AUT, que é uma autorização de uso de terapia, que é uma prescrição médica com todos os meus exames anexados, provando que eu tenho diabetes tipo 1. E eu utilizo a insulina porque eu tenho diabetes tipo 1. Se algum dia acontecer de eu for testada e eles falarem, tem insulina, eles já vão ter o documento lá, que é porque eu uso insulina, que eu uso por causa disso.
Mas assim, pro meu caso, é muito fácil de provar, né? Se eu tirar a minha bomba de insulina aqui por 1 hora e você me der um copo de Coca-Cola de 200 ml, a minha glicemia vai disparar para 500. Sim. Então, tipo, é muito fácil de eu fazer essa prova que eu uso insulina para viver. Agora, outros tipos de necessidade, como, por exemplo, o GH e tudo mais, a UT é um pouquinho mais complexa de fazer. Então, depende da condição de saúde e depende da substância que a pessoa está utilizando. O que eu sei é, por exemplo, pessoa que faz reposição hormonal com testosterona, dependendo da causa, do porquê que o médico colocou lá a prescrição, essa pessoa não pode competir. Porque se for, por exemplo, para aumentar a libido, não vai competir por causa disso, entendeu? Tipo, até onde eu sei é mais ou menos assim que funciona. Uhum. Existem prescrições e existem autorizações de uso que tem uma lista lá de o que pode ser autorizado. E aí não faço ideia de como é que funciona, você precisa entrar em contato com a BCD. Mas para insulina, é só você mandar essa AUT. Então você tem que entrar em contato com a BCD, pedir essa AUT, porque é um documento oficial deles, você manda para o seu médico preencher, aí vai o CRM do médico, vai tudo, e aí vai anexado com os seus exames. Entendi, perfeito. Uma coisa, não sei se tu sabe dizer, o médico, ele pode ser responsabilizado por esse documento? Pode. Sim. Então, assim, não é tipo você pegar o CRM de qualquer médico, porque se você cair no doping, o seu médico também cai. Então, tipo, você e o seu médico vão para o Tribunal Desportivo. Porque ele que prescreveu qualquer coisa que você está usando, então ele que vai ter que responder junto com você. Aí esse médico, ele entra lá, tipo, se eu não me engano, ele entra numa proibição lá de, tipo, pessoas que passam com esse médico vão ser, tipo, julgadas também, sabe? Vão ter que ser mais averiguadas, porque se uma pessoa desse médico for pego, esse médico é responsável por essa pessoa também. Então é muito minucioso assim o trabalho. Se eu, por exemplo, cair no doping, a minha médica vai ser chamada junto para depor. Entendi. E ela pode responder no Tribunal de Justiça, no Tribunal Desportivo. Perfeito. Muito legal isso. Eu não sabia que era assim. Eu sabia que tinha que ter algum tipo de comprovação, não sabia como é que funcionava e não sabia dessa função de que o médico pode ser responsabilizado, porque isso é muito bacana, porque daí impede realmente. Tipo assim, porque tem aquela questão, né? Hoje, a pessoa que quer comprar qualquer coisa com receita vai lá e compra a receita do médico e o médico vende a receita. Mas é outra coisa completamente diferente quando o médico pode ser responsabilizado para isso. Então, muito bacana saber que funciona dessa forma. E aí, por fim, eu acredito que o que mais a gente tem para bater aqui, Filipão? Um minuto, Cássio. Estamos pensando aqui se a gente não deixou nada de fora. Eu falo demais, né? Aí sai tudo. Não, pois é, mas acho que a gente bateu em cima de tudo. Falamos sobre o início, falamos sobre o porquê escolheu o natural, falamos sobre como é que conheceu, falamos sobre volume, sobre fisiculturismo feminino. O quão mais caro é para a mulher competir? Boa! Isso é um negócio bacana de falar. Tá, muito bom ponto. É verdade, a gente falou sobre as dificuldades na função de ter diabetes, mas a gente não falou na função das dificuldades de ser mulher, né? Então eu queria entender, tipo, se tu sente... Primeiro, questão de libido afetar durante a preparação, porque eu não sei se é algo que afeta mais as mulheres, mas, tipo assim, eu, pelo menos, aquelas últimos dias da preparação, tipo, cara, a reta final ali, não tem vontade de fazer nada. E mulher que tipo, tem muito mais necessidade de gordura para manutenção ali dos hormônios, imagino eu que impacte mais. Então, eu queria que tu passasse um pouco da sua visão em relação a isso, em relação à disposição, todos esses pontos. E eu ia falar um pouco sobre a questão, e daí até passar a minha visão ali também, né? Que tu falou que tu faz a preparação de 70 dias. E aí eu queria entender se esses 70 dias é porque, tipo, tu sente que tu seca conseguindo manter muito bem massa muscular nesses 70 dias, ou é porque, tu tem bastante massa e aí tu consegue, tipo, dar uma sacrificada nela para secar tão rápido. Porque sempre a visão que eu tive é que, tipo, mulher tinha que ter um processo mais devagar justamente porque tem mais dificuldade de reter massa muscular. Então eu queria que tu passasse um pouco dessa tua visão também. Tá.
Bom, por ser mulher, é sempre mais complicado, né? As minhas primeiras 2 preparações, como foi feito com uma pessoa que não estava acostumada a trabalhar com pessoas naturais, eu fiquei sem menstruar, por exemplo, 3 meses depois do campeonato. Então, tipo, Depois do campeonato? Mas desregulou 3 meses, tudo. tipo, comendo normal, tudo certo, e Comendo mesmo normal, assim... demorou pra caramba para Caralho. voltar. Aí foi bem complicado, assim. Mas depois que eu troquei de treinador no ano passado, aí na semana do campeonato, eu menstruei. E aí, tipo, foi de boa. Nessas últimas 2 preparações, eu também fiquei menstruada na semana do campeonato. Então, assim, foi... Meu Deus do céu, por que eu tô saudável? Porque atrapalha pra caramba, né? Atrapalha pra caramba menstruar nessa época. Mas é melhor porque eu sei que pelo menos eu tô saudável, né? Sim. Mas, assim, esse período é muito difícil, o período de preparação, porque a gente tem que lidar com essa oscilação hormonal. A TPM fica bem pior, porque a gente tá passando fome, a gente tá estressada, e aí você fica bem mais estressada. Eu fico bem morocochô, assim, quando eu tô na TPM. Mas o principal, acho que o mais difícil de uma preparação feminina é mais lidar com o mental mesmo, de tipo, você tá, por exemplo, na TPM, você se sente um cocô. Aí essa TPM cai bem perto do campeonato. Aí você se olha no espelho e você fala, tô uma bosta, pra que eu vou subir? Aí, tipo, você tem que ter alguém para te ajudar ali a segurar as pontas, porque vai pegar bastante a cabeça, assim. Tipo, eu tenho muito problema quando eu tô perto de menstruar, assim, que eu fico muito afetada na cabeça e eu fico, tipo, pra que eu tô indo? Por que eu não desisto dessa porcaria? Sabe? Eu fico muito doida. Mas acho que essa é a parte mais difícil. Com relação à libido, vai cair. Acho que de todo mundo cai, porque você tá sem energia para nada, né? Você não quer nem levantar para fazer xixi, piorou para fazer qualquer outra coisa. E você já é obrigado a levantar para fazer xixi porque você tá em superidratação. Aí, tipo, nossa, não, tá zoa tudo. Mas a preparação feminina é muito diferente por causa do custo mesmo. A gente tem que se planejar bem mais financeiramente para subir, porque sandália não é barato, maquiagem não é barato, arrumar cabelo não é barato, o biquíni pior ainda, acessórios, tudo isso a gente tem que colocar na conta que vocês é só colocar uma sunga ou um shorts aí e subir, né? E a tinta, exato. A gente tem que pensar em tudo isso. Eu tenho sorte que eu faço a minha própria maquiagem e meu cabelo não precisa de nada. Mas as meninas que ainda têm que pagar maquiagem e cabelo é mais, pelo menos, aí uns R$500 a mais que elas gastam. Pois é, tu consegue passar... Maquiagem e cabelo. Tu consegue passar, tipo, de cabeça, assim, quais... Eu não sei de cabeça quais são os gastos para uma mulher, mas o que eu sei, assim, ó, eu tenho atleta que vai estar subindo esse domingo aqui, inclusive. O que ele vai gastar? A inscrição, e aí fora a inscrição, sunga, tipo, eu vou dar 2 sungas ali para ele que eu tenho as minhas antigas aqui. Daí, mas cada sunga foi 120 pila. Então, tipo, R$240 a sunga, e a tinta que a gente comprou uma Protan por R$120, eu acho, e daí eu vou pintar ele aqui em casa e tá tudo certo. Então é esse o custo. Uma mulher, daí não consegue nos elencar de cabeça, assim, quais seriam e quanto sai cada um, mais ou menos? No mínimo, R$150 para uma sandália. No mínimo, R$500 no biquíni. No mínimo, 150 numa maquiagem. No mínimo, R$100 para arrumar o cabelo. Pintura, acessórios. Geralmente dá ali no mínimo em torno de R$100 os acessórios se você for econômica e comprado mais barato. E aí tem mais, tipo, o gasto com a pintura, foto e todas as outras coisas que já vão englobar ali do campeonato. Mas só a nossa vestimenta, você tem um investimento ali de, sei lá, R$1.000. O biquíni é a única coisa que eu sei mais ou menos o custo. Vou dizer que tu foi generosa nesses 500 pila aí. Tu foi generosa? Assim, se você pegar numa promoção, você consegue ali um biquíni meia boca por 500, mas o mínimo, assim, o meu biquíni mais barato foi 750. Biquíni de competição é muito caro, velho. Nossa Senhora. Tipo assim, a e sunga, por dependendo da exemplo... categoria, pior ainda. Eu, por exemplo, desisti de subir na Figure Classic, que é aquela que tem aquele maiô, porque o maiô é no mínimo R$800 para mandar fazer. Pois é. Tipo, a sunga eu sei que, por exemplo, uma sunga de competição é mais ou menos o mesmo preço de uma sunga normal. Não muda muito. Tipo, é uns 100, 120 pila, assim.
dependendo da textura que tem, tipo, né, tem aquelas, principalmente de bodybuilder, tem bastante textura. Daí, dependendo da textura, acaba ficando, tipo, 150, 170. Mas até aí, tipo, acho que, sei lá, se o cara for comprar uma sunga na Renner, deve estar isso, uns 99 pila. Mesma coisa numa sunga de A competição. gente gasta bem mais. Porque É o bem biquíni mais. ele é feito à mão, né? Aquela pedrinha é Exato. colada à mão, Sim. pedrinha por pedrinha. Então, tipo, se você compra um biquíni muito barato, a pedrinha vem de má qualidade, ela vai ficar soltando, descolando. Então, assim, esses biquínis de R$ 500, assim, eles já são ali na faixa dos medianos. Você quer um biquíni bom mesmo? Aí, se você quiser, tipo, um cristal preciosa, que ele brilha pra caramba no palco, parece que você tá aceso de LED. Aí ele custa ali na faixa dos 2.000, 2.500. Eu nunca comprei um desse, porque eu não tenho coragem. Não, pois é. Mas então tá, então agora eu acho que finalmente batemos. Ó, o Felipe tem uma pergunta. Qual que é a pergunta? O Felipe vai me passar e eu passo pra ti. Que ela competiu na SPFF e também competiu na INBA, PNBA. A SPFF não é testada, né? Não. E um feedback geral sobre ela, na participação ela falou, não quero mais competir por causa mas uma percepção geral de organização, de evento, de público, de próprios competidores, de uma competição não testada para uma competição testada. Chegou a ouvir, Cássio, o que é que eu transmito? Não, já escutei. Perfeito. Olha, é bem diferente porque a gente vê muito mais investimento no fisiculturismo sem doping do que no fisiculturismo natural, né? A NBA ainda está crescendo aqui no Brasil. Eu já vi que assim, o nível do brasileiro, que foi esse último campeonato que eles fizeram, já estava bem melhor assim, de organização e tudo mais. Foi um evento grande. Mas ainda está caminhando para ganhar mais investimento e fazer o evento da melhor forma possível, né? Eu sinto que daqui a pouco vai crescer mais ainda, né? Porque já está crescendo, já tem muito atleta querendo subir e já vai vir outras federações também. A gente está esperando ansioso por isso, porque aí o natural é um fisiculturismo só, então a gente quer sim que venha mais federações para o Brasil. Mas quando chegar essas outras federações, quando tiver mais visibilidade, quanto melhor a visibilidade, melhor vai ser o evento. Porque eu acho que a gente vai conseguir mais patrocínio, a gente vai conseguir mais investimento mesmo. A SPFF eu não tenho o que falar, né? Foi uma federação muito organizada. Assim, tipo, eu nunca fui tão bem tratada num backstage quanto eu fui no backstage da SPFF. E olha que foi um evento gigantesco, foi a BTFF lá. E assim, foi assim, é outro nível. Você espera uma coisa, porque eu já estava acostumada a subir nesses backstage meio fuleiro. Até da NPC, a SPFF foi melhor. Foi bem melhor, assim, infinitamente. O presidente ficava no backstage perguntando se estava todo mundo bem, sabe? Ele perguntou várias vezes para mim se estava tudo certo, se eu precisava de alguma coisa. Então, assim, ele é muito preocupado, o Alex, sabe? Mas a NBA está caminhando para cada vez melhorar mais. É que eu subi quando estava começando ainda a federação, né? Então, tipo, eu fui acompanhar outros eventos, mas eles estão melhorando a cada evento. Então, já é um bom sinal. E eu espero que sim, que vire tão organizado, tão bom quanto qualquer outra federação que tenha tanto investimento. E tu chegou aí em todos os campeonatos, presencialmente em todos os campeonatos que a IMBA teve aqui no Brasil ou não? Quais foram que tu foi presencialmente? Eu acho que eu fui em todos. Eu fui no meu primeiro, né? Na inauguração da INBA, depois eu fui em Taubaté. Eu participei competindo do Poços de Caldas. E depois eu fui no Paulista e no Brasileiro assistir. Então, acho que eu fui em todos. Show. Mas não fui competir, né? Só competi em 2. E como que tu vê do primeiro campeonato para esse último que teve no Brasil, né? No sentido de atletas figurando ali no palco e tal. Foi um crescimento, tipo, muito grande? Foi algo que foi pouca diferença? Como é que tu vê do ano passado para cá? Cara, o nível dos atletas agora tá assustador. Tá tipo assim, um bagulho assim bizarro. Você não espera que o natural vai, tipo, chegar naquele nível. Tá impressionante. Impressionante, especialmente a categoria júnior. No nosso canal, a gente tem um canal que chama Atleta Underline Natural, que a gente está comentando tudo, de todos os campeonatos, né? A gente está comentando categoria por categoria e tudo mais. Cara, os júniors
assim, tipo, shape que bateria de frente com qualquer NPC, assim, sabe? O menino mesmo que ganhou o Paulista, ele ganhou o overall da Classic, que era um júnior. Ele tinha 17 anos. Nossa. Tipo assim, um shape absurdo, com as pernas gigantescas, assim, sabe? E aí você vê foi quanto... Foi o Mátila, não foi? Exatamente. E aí, tipo, a gente tá vendo o nível, assim, dos atletas melhorar cada vez mais e subir, assim, tá exponencial. O negócio tá absurdo. E você olha, assim, a secura, a densidade desses atletas, você vê que cada um tem o seu tipo de preparação, cada um fez uma coisinha ou outra ali, mas, tipo assim, o shape que eles apresentam tá incrível, assim, tá incrível mesmo. Então, o nível do natural tem melhorado a cada ano que passa. Show. Boa resposta, porque é muito bacana saber dessa função do nível, mas a minha pergunta foi também mais no sentido de quantidade de atletas. Tá, também, tipo assim, né? Em relação, tipo, ao primeiro campeonato, principalmente em relação ao ano passado, que era o primeiro ano da IMBA, e esse ano. Como é, então, tipo eu assim, acho que no campeonato que eu subi, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, foi no máximo uns 60 atletas. Nesse do brasileiro foi 100 e poucos atletas e nenhum foi repetido do primeiro campeonato. Então, tipo, é muita gente mesmo. Foi 120, eu acho, atletas, 110, alguma coisa assim. Pô, isso é muito legal. Show. Foi gente pra caramba. Filipão isso é bom a gente colher também pra gente ver outras meninas pra gente trazer aqui. O Filipão tá me perguntando tua referência de atleta natural. Se tu te referencia em alguém, seja tipo por treino, por shape, por história. Eu gosto, eu acompanho bastante a menina que ganhou a figure no Olímpia agora. Ela chama Beck, eu só não sei o nome dela exatamente, que é americana. Mas qualquer coisa eu te mando no WhatsApp para você conferir. Show. Ela é, assim, maravilhosa. Depois eu deixo aqui nos comentários desse vídeo para o pessoal conferir. Ela tem um shape, assim, incrível. Ela compete também na WNBF, só que eu acho que na WNBF, como ela é pro na figure da NBA, ela sobe na WNBF como Women's Physique, eu acho. E ela é, tipo assim, densa, grande, musculosa e com um rosto de anjo, assim, perfeita, maravilhosa. Muito feminina, linda. Ela é uma das que eu mais me inspiro, assim, no físico. Eu quero chegar naquele nível, assim, de muscularidade. E tem as atletas brasileiras também, que são as meninas que... Tem 2 meninas que pegaram pro, 3, na verdade, que já pegaram pro também, que é a Jéssica, que ela que subiu comigo na Sport Model, a Jéssica Kowaleski, a gente competiu o overall, ela me seguia antes, ela foi, tipo, eu assisti o campeonato paulista dela, ela falou, Cássio, você é minha inspiração, eu subi na Sport Model por causa de você, e aí a gente competiu junto no latino-americano, e a gente subiu no overall, foi uma felicidade, assim, quando eu vi que ela também estava no overall, e as duas acabou pegando pro card. Tem a Letícia na biquíni, que ela virou profissional também no latino-americano. É uma atleta seca, assim, tipo, nossa, absurdo o condicionamento dela, sempre muito bom. E agora a gente tem a Wellness, né? A nossa Aninha, que também é uma atleta Wellness Pro, assim como a Jéssica. A Jéssica virou atleta Wellness Pro e Sport Model Pro no latino-americano. E a Aninha subiu no Olímpia e virou atleta profissional. Então, elas são incríveis, assim, maravilhosas. A Aninha estava perfeita, a gente até comentou, fez um vídeo comentando dela no nosso canal também, que estava sensacional. Que é a Aninha Passos. Top demais. Perfeito. Bom, acho que vamos ficando por aqui. Responder agora os superchats, que eu não faço ideia de como eu visualizo por aqui. Mas eu não consigo ler aí com essa tela tão pequena. Vai, tentei. Superchat do Yuri Rodrigues, que foi o único que mandou o superchat. A partir de agora está bloqueado o superchat para sorteio. Se tu ainda tiver alguma dúvida, pode mandar, mas para sorteio está finalizado. Então, Yuri, como tu foi o único que mandou, tu ganhou R$150 em suplementos na Growth. Caso tu ainda esteja aí na Cal, por favor, manda aí Caso tu esteja na Cal aí, manda o arroba do Instagram ou me manda já uma mensagem lá no Insta para tu pegar certinho teu cupomzinho de 150 de suplementos na Growth, beleza? Mas a pergunta foi, Cassi Rende, parabéns pelo que vem fazendo com o canal Atleta Natural. Uma pergunta para os dois, como lidam com transtorno alimentar pós-campeonato? Vixe. Pois então, eu
Bom, responde tu primeiro, Cássio, depois eu respondo. E o Randy também, se quiser colar aí na live para responder, que ele fique à vontade para isso. Olha, o meu primeiro campeonato foi, assim, tipo, um dos piores de rebote de competição que eu tinha. Tipo, sabe, pote de maionese, uma geladeira? Eu comia de colher, de tão doida que eu fiquei. A preparação foi um bagulho que mexeu muito com a minha cabeça, assim. Depois, o que acontece é que, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que, assim, calma, não é o fim do mundo, calma, você não precisa comer tudo que você vê agora. Mas, ainda assim, eu acho um pouquinho complicado por conta não é nem da restrição, mas de comer sempre a mesma coisa, você querer comer tudo diferente depois. Então, eu desço do campeonato, eu quero comer tudo que eu não estava comendo antes na preparação. E aí eu acho que isso é um problema que eu ainda quero ajustar na minha dieta. Deixa eu ver, Andy, você quer falar? Bruno pergunta. Yuri falou que é pro Bruno perguntar. O Yuri falou nos comentários que é pro Bruno, para você a pergunta, tá. não é para mim, não. Boa. Tá, então, basicamente, cara, eu tive um campeonato em que eu tive... Não foi, tipo, compulsão, bem dizer, porque na minha visão, compulsão é quando tu não consegue ter o controle daquilo. E o que aconteceu comigo no Campeonato Gaúcho de 2022? Foi meu último campeonato em uma federação, competindo em uma federação não testada, né? Depois eu defini... Não, na verdade eu competi na Copa dos Campeões de 2022 também e na SPFF. Tá, não foi o último. Foi o antepenúltimo, vamos dizer assim. E aí eu fui... Foi uma preparação que foi bem difícil, porque... Enfim, eu também era, como a Cássia falou, eu era treinado por uma pessoa que não era especializada em naturais. Então, tipo, cara, meu treino era um negócio bizarro. E apesar de eu saber que aquele negócio era bizarro, eu ficava tipo, a pessoa tá passando, eu vou fazer. Aquela coisa bem de atleta, sabe? Tipo, tá passando, eu tenho que fazer, tenho que executar. E eu tava fazendo umas coisas meio burra no treino, daí eu comecei a ter epicondilite nos 2 braços e tal. Tive problema também de dor no quadril e peguei Covid nas últimas 3 semanas para competição. Então, tipo, foi uma preparação que foi bem chave, assim. E aí eu sei que, cara, eu desci do palco, eu tava tipo, só tão feliz que tinha acabado. E aí eu saí no primeiro dia, daí eu lanhei, eu não lembro agora se foi sushi ou pizza, mas eu lembro que foi pizza. Eu amassei, tipo, rodízio de pizza. No outro dia eu acordei de manhã e eu sou um cara que sempre que eu fico com vontade de comer algo na preparação, eu congelo. E eu deixo no freezer. Porque daí eu fico aquela coisa, Comeu o freezer inteiro. Tô só deixando para comer depois. Aí no dia seguinte eu fiz bem isso que tu falou. Tipo, eu comi o freezer inteiro, que era, tipo, sei lá, uns 3 meses e meio de comida acumulada. Eu joguei tudo para dentro de uma vez só, tipo, bolo, docinho. Eu e a minha namorada, a gente tinha, no meio da preparação, mudado de apartamento, então a gente fez um chá de casa nova com a família, e daí eu peguei, tipo, só metade de cada bolo, guardei, metade de cada docinho, guardei no freezer, eu comi tudo de uma vez só. Daí, de meio-dia, fui no Outback, de noite, fui no sushi, e daí no terceiro, isso no segundo dia, né? No terceiro dia, eu não lembro o que eu e a Ana a gente ia fazer, eu só sei que eu acordei e eu, tipo assim, fui me pesar pra ver, e na hora que eu me pesei, eu nem deu tempo de eu ver o peso na balança, e eu olhei pro meu pé, e meu pé tava inchado pra caramba. Meu tornozelo inchadaço. Daí eu fui gravar um story, eu botei o celular na minha cara, eu tava aqui, cara, inchado. Deu, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu subi na balança, eu tava com 13 quilos a mais do campeonato. Em 2 dias e meio, tipo, 3 dias praticamente, tá ligado? Tipo assim, 13 quilos a mais. Daí eu peguei e falei, meu Deus do céu, velho, eu vou sair fazer um cardio. Daí eu saí na rua, fiz um cardio de 2 horas e meia. E aí eu, tipo, meio que tomei consciência, assim, tipo, tá, eu tô patifando no rango, vou ter que dar uma segurada. Depois que isso aconteceu, eu nunca mais tive esses episódios, assim, de descontrole pós-competição, entendeu? Então, hoje, eu compreendo que eu fico com muita vontade depois, mas eu só vou tentando administrar. Então, tipo, lá pós-campeonato da Espanha, lá, por exemplo, eu saí, ganhei um sushizão, e aí nos outros dias, tipo assim, eu já sabia que eu ia querer amassar coisa diferente. Então, eu fazia, tipo, jejum de 13, 14 horas, daí eu fazia uma refeição pesadona, que daí eu e a Ana, a gente tinha em algum lugar, restaurante lá, mais massa, assim, comia full, e aí depois eu ficava só, tipo, manejando para não extrapolar. Porque é bem isso que tu falou, né, Cassi? Tipo, a gente fica um tempão sem comer um monte de coisa que a gente gosta, a gente quer fazer tudo de uma vez, e aí se fizer tudo de uma vez, não tem corpo que aguente. Então... Eu ainda tô aprendendo, mas no latino-americano, por exemplo, eu passei mal. Eu desci, eu tinha misturado muita coisa, tipo, entrou, saiu.
Aí eu acordei, acho que acordei a tempo, porque como eu passei mal, eu falei, não, calma, respira, porque senão vai voltar tudo se botar pra dentro, então fica de boa. E aí é um negócio que eu ainda tô aprendendo, mas eu sei que é mais questão de tirar um pouco essa questão, desconectar essa questão mental de você achar que esse é o único momento que você tem para comer. Sabe? Uhum. Tipo, você desceu do palco, agora eu posso. É só por mais essa semana, sabe? Não, Sim. calma. Não é só por mais essa semana. Segura a onda. Não precisa comer tudo num dia só, não precisa comer tudo em 2 horas. E é isso. Exato. Tipo, pra mim, o que. Eu tenho certeza que se eu não tivesse tido esse episódio louco aí de ficar 3 dias comendo igual um abobado, assim, comendo um monte de coisa, e bem, tipo, era uma coisa assim de, meu. Eu lembro até hoje, eu fui no Outback com a minha família no pós-campeonato, e daí eu pedi aquela costelinha de queijo, que é tipo uma costela que ela é toda desossada e ela é recheada de queijo. E o negócio tem só a costelinha, 4.000 e poucas calorias. Só a costelinha. Meu Deus. Eu comi isso, Como tipo, numa inteira. sentada e ainda pedi sobremesa, daí chegava de noite, era sushi. Aí, tipo, ainda eu agradeço hoje por ter tido aquele episódio de descontrole de 3 dias, porque deu pra eu dar um estralo assim na cabeça, tipo, tá, meu, não é assim que a banda toca, tá ligado? E aí hoje eu consigo ter esse autocontrole no pós-campeonato. Mas foi só porque eu acho que eu tive esse momento de descontrole que me fez entender que não é bem assim, né? Porque ficou um tempão abdicado que dá pro cara abrir os portões do inferno ali e comer tudo que quiser. Mas, enfim, tem outro superchat ali, Filipão, consegue lançar na tela pra nós? O Yuri ganhou ou ele ganhou uma concorrência? O Yuri ganhou. E agora o Vinícius mandou outro. Pode explicar como funciona na prática competir na IMBA. Inscrição. Calma aí. Meu Deus, eu acho que eu preciso de um óculos, velho. Inscrição, site, local, próximo evento. Tenho 16 anos, quero subir em 2024. Vinícius, ninguém melhor para responder isso do que a Cassi. Eu nunca competi na IMBA, só competi na WNBF, mas a Cassi com certeza consegue te esclarecer aí. Calendário a gente não tem da IMBA para 2024 ainda, né, Cassi? Eles Tem tentativas. A gente já lançou as tentativas de campeonato no nosso perfil lá do Atleta Natural. Eles passaram para a gente. Então, parece que vai ter um campeonato no final de fevereiro, início de abril, em Barueri. Mas eles estão planejando alguns estados do Brasil. Então, dessa vez vai ser um pouquinho mais espalhado, além do brasileiro e do paulista, que vai ter todo ano mesmo. Que agora já ficou meio que certo que vai ter sempre paulista e brasileiro, que vai ser sempre aqui em São Paulo. Mas tem as datas lá aproximadas, né, as tentativas de datas no nosso perfil, se você quiser conferir. E para a IMBA, exige você se inscrever, você paga filiação anual, tá? Então, todo ano você paga filiação para você poder se inscrever nos campeonatos. E a inscrição do campeonato é normal, 45 dias ali, mais ou menos, antes do campeonato, eles já liberam para você poder fazer a inscrição. E geralmente tem primeiro, segundo lote, que você paga mais barato ali. Quanto antes você se inscrever, mais barato é para você conseguir participar. Pintura também você fecha reserva lá com a própria equipe, mas tem um grupo no WhatsApp da NBF, que é a NBF e NBA Brasil, que eles mandam todas as informações. Sempre que tiver atualização sobre a federação, eles vão mandar por lá. Se vocês quiserem, entre em contato com a gente na página Atleta Natural, que aí a gente manda o número de vocês para o presidente colocar vocês no grupo. Que aí a gente consegue fazer esse link aí. Perfeito, show de bola. Bom, agora sim, eu acho que é a terceira vez que eu finalizo, mas é sempre bom porque sempre tem mais coisa para falar. Então, agora sim, finalizando, Cassi, te agradecer muito pela tua presença. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aí nos comentários, caso estejam assistindo, né, pós-gravação. A gente vai respondendo nos comentários também. Lembrando que, se tu quer apoiar esse trabalho lindo e magnífico que a gente faz aqui no Nerdcast, não deixa de comprar lá na Growth com o cupom Brunão. Isso me ajuda muito a conseguir seguir trazendo conteúdo gratuito aqui para vocês. O banner da consultoria tá on? Consegue lançar? E aí, caso tu queira entrar para o BM Team, está passando agora o QR Code na tela. Caso esteja assistindo no YouTube, tu consegue dar uma captura ali no QR Code e já ser direcionado diretamente para o nosso WhatsApp para tirar tuas dúvidas e entrar para o time.
o Felipe não sabe se está para o WhatsApp ou para o site. Tu vai estar indo para algum lugar aí, mas com certeza no QR Code vai te direcionar para algum lugar que tu consiga entrar no time. Beleza? Aviso importante para dar, o Felipe vai falar mais alto para dar o aviso para vocês. Então, público, essa live está passando no canal do Brunão. Tá? A gente vai deixar um tempinho, mas depois ela vai ser redirecionada para o canal do Nerdcast e também a gente vai subir no Spotify. Então não lembrem, não esqueçam de dar like nessa publicação, também no outro canal e avaliar no Spotify para a gente manter a referência que temos no fisiculturismo natural, como sempre. Não esqueçam das estrelinhas lá no Spotify, pô. A gente chegou a entrar no top 10 Esportes Podcasts no Spotify e agora foi culpa minha também. Fazia tempo que a gente não tinha episódio, acho que fazia umas 3 semanas que não sei episódio. Mas caímos lá pro top 40, pô. Temos que voltar pro top 10. É isso aí. Cássia, quer dar algum recado pro pessoal? Só obrigada aí por poder falar sobre o fisiculturismo natural, especialmente da visão feminina da coisa, né? Eu queria agradecer aí todo mundo que está assistindo. Siga a nossa página Atleta Natural, marca a gente lá para a gente conseguir repostar vocês. A gente quer aumentar esse time de naturais aí. No Brasil não interessa a federação que você compete, só fala para a gente lá um pouco da sua história, que a gente quer compartilhar e trazer cada vez mais conhecimento para essa área do natural. Segue o meu Instagram também, que é o EuCassiGold, que está aparecendo aqui embaixo. Obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço. E é isso, gente. Só um beijo aí para todo mundo. Beijo para todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.